Shalom, 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 meus queridos e amados irmãos. Estamos de volta aqui de Lajinha, Minas Gerais, no nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit, pastor e professor Ilmar Satterbrick e Eder Kaiser. Falamos aqui da Lajinha, na cidade de Minas Gerais, sul Capixaba, zona da Mata Mineira, com o nosso curso de teologia nível básico. Nós temos 3 cursos teológicos. O básico, com 36 matérias, 6 livros, cada livro 6 matérias. O intermediário com 18 matérias e o bacharel livre com mais 12 matérias. Esses compõem a parte livre do nosso seminário. Nós também temos cursos de pós-graduação, de graduação, de doutorado e mestrado livres, que são xerologia, estudo de cantares e gemata, estudo dos números na Bíblia. Estamos gravando as aulas de Introdução Bíblica 2, livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Na última aula nós falamos exatamente sobre o finalzinho do reino de Judá, né? E falamos sobre Elias e Eliseu, 2 profetas daquela época. A aula de hoje faremos o final dessa matéria, com os 3 últimos livros, que é o retorno do cativeiro. Se as foram de 3 levas para o cativeiro, em 605 levando Daniel e os seus amigos. No ano 598 foi Ezequiel, e no ano 587 a queda do muro de Jerusalém e o final do governo com o aprisionamento de Zedequias, o último rei, era o filho mais novo de Josias. Agora o retorno também vai dar-se em 3 partes. Vai na primeira leva com a ordem de Ciro no ano 538, logo depois que cai Babilônia, né? Dario invadiu, Dario o Medo, que era general de Ciro, invadiu Babilônia naquela noite, pelos canais do rio Eufrates, e derrubou Belsazar. Daniel estava lá naquela noite e leu a escritura na parede. E depois volta na seguinte remessa com Esdras e a última remessa com Neemias no ano 445, que é o 20º ano de Artaxerxes. Então, esses 3 livros, Esdras, Neemias e Esther, estão encaixados, né? Lembrando que precisamos compreender os períodos de cada um. Esdras tem um período de 79 anos. Esdras era um escriba, acredita-se que foi ele que fez a determinação do cânon, né? Colocou a ordem dos livros que seriam considerados livros canônicos, que seguiu o padrão. Ele é o autor desse livro aí, também ele é autor de alguns, creio, de crônicas também. Também creio que ele também teria escrito Esther, alguns falam que foi Mordecai ou Mardoqueu. E o período que engloba a sua história é de 79 anos. Ele tem 2 fases, os primeiros capítulos de 1 até 6, e depois de 7 a 9, quando ele fala na primeira pessoa mesmo. Então a ordem é mais ou menos a seguinte: o regresso dos desterrados sobre Zorobabel, em 538, a reconstrução do templo começa em 537, o ministério de Ageu e Zacarias, que é mais ou menos no ano 520, a dedicação do templo, o templo parou várias vezes, né, por denúncias. Vocês lembram da oposição lá no livro de Neemias, de Sambalat, Tobias e Gesem. E a dedicação do templo foi em 515 a.C. Depois vem Esther, depois vem a visita de Esdras, que é o ano 458, depois Neemias no ano 445, e Malaquias encerra então o cânon judaico, né? Então, Neemias já engloba um período mais ou menos de 12 anos. Ele era copeiro do rei Artaxerxes, do rei Assuero, não é isso? Não, Esther que é Assuero. Ele é do rei Artaxerxes. No 20º ano do rei Artaxerxes, no ano 445, ele era copeiro real, uma posição de destaque para um estrangeiro, né? E ele então recebe aquele relatório do irmão dele chamado Anani, um relatório desolador, contando a situação terrível de Jerusalém, muro queimado, muro derrubado, portas queimadas, estava um destroço geral. Então ele resolve retornar por ordem do rei, fica lá 12 anos na primeira leva, depois ele vem cá ao rei e volta novamente, né? E o Esther, então, não tem o nome de Deus, teve até uma controvérsia por causa do cânon, porque não aparece o nome de Deus, mas se o nome de Deus não aparece ali, está o dedo de Deus, né? Já dizia o nosso querido irmão Mateus Henry no seu comentário. E, então, esse livro, ele fala dessa vitória do povo judeu sobre Ramã, o amalequita, né? Então vai também instituir a festa do Purim, que é feita, comemorada lá no mês de Adar, que é mais ou menos no mês de dezembro, por aí. 15 de dezembro, 15 de janeiro. Quando nós teremos, então, o janeiro e fevereiro, que é o 12º mês do calendário, vai começar Iba Nissan, que já é março, então seria mais ou menos fevereiro, março, janeiro e fevereiro. A festa do Purim, que é a festa das sortes, né, que dá presentes e tudo mais.
há alguns paralelos entre Esdras e Neemias. Por exemplo, o retorno com Zorobabel aparece em Esdras capítulo 1, versículo 5 até o 2, versículo 70. É a mesma história que aparece em Neemias capítulo 7, 5 até o 53. Lembrando que Esdras e Neemias eram um livro só, até a edição de Septuaginta, do ano 270, 280 a.C., quando eles então dividiram os livros. Era o mesmo bolo só, né? Outro paralelo é a festa do sétimo mês, que aparece em Esdras capítulo 3, aparece também em Neemias capítulo 7 e 8. Depois tem a segunda festa do sétimo mês, que o sétimo mês tinha várias festas. Tinha a festa das trombetas no primeiro dia, a festa do Yom Kippur no 10º dia, e a festa da Sukkot, o tabernáculo, no 15º dia. Essa segunda festa aparece em Esdras capítulo 9 e aparece em Neemias também capítulo 9. Interessante é a confissão dos pecados de Israel e da nação, que tanto Esdras 9 como Neemias 9 como Daniel 9. Então o 9 tem muito a ver com isso, né? Com arrependimento, com confissão. E outro texto paralelo que aparece é a separação do povo que estava misturado, né? Casamento misto e etc. Aparece em Esdras capítulo 9 e 10 e aparece em Neemias capítulo 9. Então vamos falar um pouquinho do livro de Esdras, é o 15º livro da Bíblia, tem 10 capítulos, 280 versículos. O período que ele abrange mais ou menos é de 546 a 461. Esse é o período dele, né? No primeiro ano de Ciro, está escrito lá, 538, foi dada a ordem para Zorobabel e Josué, que não é o Josué de lá do histórico, né? Josué que é o sacerdote, que voltasse, né? Zorobabel é da linhagem de Joaquim, né? Vem lá, Salatiel, Zorobabel e vai embora. Esdras, então, vai relatar também e vai, nesse tempo, começar a reconstrução do templo, né? Depois volta e vai por aí afora. A Bíblia menciona alguns reis persas como Assuero, que é o Dario chamado Astirges, Dario Medo, é aquele que reinou em Babilônia, não é Dario Grande, Dario Medo. Esse é o Assuero de Esther, que era casado com Vasti, e ela não quis comparecer no banquete, e então Esther tomou posse no lugar dela, sendo prima de Mordecai ou Mardoqueu. Prima e não sobrinha, prima. E também menciona o rei Ciro, até Isaías mencionou o rei Ciro 170 anos antes dele nascer. Eu levantei Ciro, meu ungido, né? 170 anos antes de nascer. E Dario também é mencionado, Dario, chamado de Dario o Medo. Então, o livro de Esdras vai relatar esse retorno deles, né? 42 mil tantos exilados que voltaram, conta a história, eles pediram a direção de Deus, as margens do rio Ahava, e Deus abençoou, chegaram em Jerusalém depois de 4 meses de viagem, e conta a história então da parte religiosa, e como escriba levou o povo, fizeram leitura na praça pública, né? de manhã até meio-dia, de pé. Esse é um hábito quando lê a Bíblia, fica de pé, é tirado de Esdras, né? E aí vai por aí a história dele. Vamos ver aqui outro detalhe mais interessante. Esse período histórico aí de Esdras, Neemias e Esther, mais ou menos 140 anos. Neemias fala da missão dirigida pelo Espírito Santo, e você vai achar a história de Esther de Ramã, que é dirigido pelo diabo, né, para tentar acabar com o povo judeu. Então aparece, a cronologia é essa, então, Ciro dá a ordem de retornar, está lá em Esdras capítulo 3 e Esdras 1:6, o Zorobabel. Depois temos Esdras 5, que é Dario, a história dele ordenou a continuação da reconstrução, no período dos profetas Ageu e Zacarias. Depois tem o Assuero de Esther, que é mais ou menos no ano 486, que reinou até o ano 465, mais ou menos, fez Esther sua rainha. Depois tem Artaxerxes, que reinou de 465 até 424. É nesse período do 20º ano de Artaxerxes, que é o ano 445, que permite o retorno de Neemias, que ele pede, então, aqueles prazos para que ele visitasse. No ano 20º, no rei Artaxerxes, eu era copeiro de Suzã. Então, essa é a história, né? A Bíblia menciona as viagens, né, que tivemos 3 viagens de prisão e 3 viagens de retorno, né? Foram no ano 605, no ano 597 ou 98, no ano 586 ou 587, e retornaram em 536, com Zorobabel e Jesuá, que é chamado 538, e depois 455, 458, mais ou menos, e 445 com Neemias. A história de Neemias é basicamente a história da reconstrução, né? Se Esdras dedica à igreja, Esdras é a parte religiosa e Neemias é a parte administrativa, a estadista, né?
Ele governou ali durante 12 anos, depois foi até Suzã, depois voltou a governar novamente. Quando chega, encontra as coisas bem fora de ordem. Tobias, e dentro do templo, fizeram uma cama para ele lá, e foi expulso, né? Tobias tinha enraizado, ele deu os filhos dele em casamento no meio do judeu, e tinha penetrado dentro do templo. Tobias, Sambalate e Gesem, os opositores de Neemias. Neemias, a parte principal eu considero naquele livro, é o capítulo 3, quando fala da reconstrução do muro. Você vê todo tipo de gente engajada na reconstrução, né? E o tempo todo você acha a palavra ao lado dele, junto dele, com ele e depois dele, mostrando a união do povo para a reconstrução. Começando com a porta das ovelhas e acabando lá até com a porta de Mificade, né? As 10 portas, cada uma falando de uma coisa espiritualmente. Porta da ovelha, do peixe, da velha, porta do vale, porta do monturo, porta da fonte, porta das águas, porta dos cavalos, porta oriental ou do leste e a porta de Mificade. Então essa é a história de Neemias. Ele vai ter sua posição ferrenha contra os 3 opositores dele. E é a história de Esther, que relata sobre então a queda de Vasti e a assunção de Esther ao governo. Vamos ficando por aqui, fica na paz, tchau, tchau.